Portugueses contra brasileiros. Na verdade, o clima é de guerra civil. Dom Pedro manda bloquear as tropas por terra e por mar e ainda ordena que eles voltem para Lisboa. Mas isso não é uma notícia, isso é uma boa notícia, mandou bem. Depende para quem, né? Porque um mês depois, 1.200 soldados desembarcam. 1.200 soldados de Portugal. De Portugal. Então, pressionando Dom Pedro. A pressão é imensa. Tanto que ele coloca as tropas sobre a mira dos canhões e ainda avisa que eles só vão desembarcar se eles jurarem obediência ao príncipe regente. E eles declaram essa obediência? Bom, eles declaram, mas a situação fica tensa, tanto que um mês depois eles são mandados de volta para Portugal novamente. Então ele ganha essa história. Militarmente ele ganhou. Ele ganha essa em particular, mas você vai ver que a pressão vai continuar. Para lidar com essa pressão, Dom Pedro nomeia José Bonifácio de Andrade e Silva como ministro. Faz dele homem forte do governo e primeiro brasileiro a ocupar um ministério. Bonifácio era de Santos, mas tinha passado mais de 30 anos na Europa, de onde voltou cheio de ideias para o Brasil. Defendia a abolição da escravidão, modelos de reforma agrária e foi um dos primeiros a ver que a independência não tinha volta, mas sem radicalizar. Como líder da loja maçônica Grande Oriente Brasileiro, preferia a monarquia constitucional. Uma opção mais conservadora que a da loja rival Comércio e Artes, de onde sairiam maçons bem mais ousados. Cada dia que passa eu me convenço mais que precisamos de um Brasil independente. Não é possível ficarmos eternamente submissos a Lisboa. Ouso dizer que não devemos sequer ficarmos submissos aos Bragança. Você está sugerindo... Um Brasil independente e republicano, por que não? Um Brasil republicano? Isso dá como na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos. Não por acaso, dois eventos influenciados pela maçonaria. Palavra, aliás, que veio do francês maçonnerie, que significa construção. Eram os maçons, literalmente os pedreiros, que se reuniam na Idade Média para combater a tirania dos senhores feudais. As reuniões deram origem a uma sociedade secreta por onde circulavam novas ideias filosóficas e políticas. Um clube de sócios ilustres. George Washington, Benjamin Franklin, Kant, Voltaire, Beethoven. E no Brasil, Deodoro da Fonseca, Duque de Caxias, Rui Barbosa, assim como o próprio Dom Pedro e aqueles que conspiravam contra ele. Bastam as bravatas odiosas de Portugal, mas também basta a hesitação de nosso regente. Temos que conseguir o maior número possível de assinaturas para pressionar Dom Pedro a convocar uma Assembleia Geral Constituinte. E com um voto direto, as cortes portuguesas não me representam. Nós temos urgência nas assinaturas. Vocês poderiam assinar? Grão-mestre, damos mais de 6.000 assinaturas. Por uma Constituição brasileira! Viva! Viva! Pô, tu fica imaginando, os brasileiros todos devem estar malucos pela independência, para que ela aconteça. Na verdade, nesse momento ainda não é uma unanimidade nacional, mas o sentimento vai crescendo, né? O próximo passo vai ser o famoso cumpra-se. É uma lei que passa que nenhuma medida vinda de Portugal seria cumprida aqui no Brasil sem a prévia autorização de Dom Pedro. Então, ou seja, se ele não aprovar, nada se faz. Nada. E os portugueses ficam irritados? Super irritados. O clima fica tenso mesmo. O que é que acontece? Bom, revoltas vão pipocar em todo o território. Pra onde você tá me levando? Vamos para São Paulo? É lá que a revolta pega, vamos? Vamos, claro. São Paulo, a selva de pedra, aço e concreto de 12 milhões de habitantes, que em 1822 era conhecida como Cidade de Barro, numa homenagem às suas humildes casinhas feitas de terra. Um vilarejo de 28 ruas, 10 travessas e 7 pátios, com trânsito no máximo de carro de boi. A população era de 6.920 pessoas, metade do número de pizzaiolos que
São Paulo tem hoje. Mas a variedade profissional já era orgulho paulistano. 7 médicos, 2 advogados, 9 professores, 24 carpinteiros, 15 ferreiros, 92 costureiras e um barbeiro. Provavelmente o homem mais rico da cidade, porque não tinha concorrência. Tem uma coisa que eu nunca entendi direito. Por que cargas d'água, a independência foi proclamada aqui em São Paulo, se a capital era no Rio? O maior questionamento à autoridade de Dom Pedro vai partir daqui, de São Paulo. Tanto que estoura uma rebelião popular e Dom Pedro tem que vir pessoalmente para acalmar os ânimos. E ele consegue? Os ânimos políticos, sim. E vamos dizer que a sua vida amorosa, não, porque tá bem animadinha. Bem animadinha? É porque esquenta o romance com Domitila. Domitila? É, Dona Domitila. Eu gosto desse nome. Bem Domitila. Ela era bem bonita. Ah, é? Animou Dom Pedro. Domitila tinha 25 anos quando esbarrou com Dom Pedro em Santos. Ele tinha 24. Galanteador que era, o príncipe apeou do cavalo e cumprimentou a jovem senhora, elogiando sua beleza. Domitila teria retribuído a cantada e os dois começaram um dos capítulos amorosos mais famosos de nossa história. Domitila virou a principal amante de Dom Pedro e teve com ele 5 filhos. Com o passar do tempo, Dom Pedro foi dando a ela títulos de nobreza. Em 1824, ela se tornou baronesa. Em 1825, viscondessa. E em 1826, marquesa de Santos. Domitila enriqueceu, intermediando favores na corte. Já no fim do reinado, Dom Pedro seria visto com maus olhos pela sociedade por misturar interesses pessoais com o Estado. Depois da separação dos dois, Domitila foi morar em São Paulo. Tinha posses e era independente. Para a época, pura ousadia. Tudo vai se precipitar, né? Precipitar mesmo. E Dom Pedro não tem tempo de voltar de São Paulo para o Rio. O caminho da independência já estava pavimentado, mas ela se torna inevitável. E o que faltava? Faltava um ato para que Dom Pedro pudesse assumir e se vestir de herói. No dia 28 de agosto, um navio vindo de Lisboa chega ao Rio trazendo notícias bombásticas. Os portugueses ordenam a volta imediata do príncipe e o fim dos privilégios brasileiros. Por privilégio, tudo aquilo que tinha livrado o Brasil do terrível pacto colonial. Então, o Conselho de Ministros, presidido pela princesa Leopoldina, se reúne, considera que era a hora, não dava mais para esperar Dom Pedro voltar de São Paulo e, inclusive, manda uma série de mensagens que ele vai receber em São Paulo, avisando a situação. O pacote tinha várias cartas, de José Bonifácio, de Antônio Carlos de Ribeiro de Andrada e da princesa Leopoldina, e o próprio ultimato dos portugueses. Como a pressa era grande, a encomenda foi no modo express da época. Demorou uma semana. Bom, então o que a gente faz em 40 minutos de avião demorou uma semana. Isso, e a situação devia demorar mais ainda nos ânimos, porque ainda por cima Dom Pedro fica muito irritado com o boato que circula de que ele seria deserdado pelo seu irmão Dom Miguel. Por isso que, com as cartas ainda na mão, Dom Pedro comunica às tropas que o Brasil estava sendo massacrado pelas cortes. Foi assim, né? A independência? Não foi nada assim. Como Esse não é foi um assim? quadro criado pelo pintor acadêmico Pedro Américo, 66 anos depois desse ato. Ele foi uma encomenda do Pedro II, no momento que o Império não ia bem, como uma tentativa de exaltação da monarquia. Essa é a grande imagem que a gente tem da independência. Todo mundo acha que foi assim. Eu acho que foi assim. Aqui, Dan, isso tudo é idealização. A começar pelos cavalos. Não era cavalo? Não, porque se viajava longas distâncias num burro. Pedro I tinha ido encontrar a amante, ele não estaria em roupas oficiais. E esse bando de gente? Vieram exatamente os mensageiros, tem essa cena de que eles tiram os laços. Que eles estão arrancando a sua ligação com Portugal, seria isso? Exatamente, estão todos eles arrancando, mas são muito poucos. Você está vendo que tem alguém espiando lá no fundo, aqui tem um senhor de cartola e guarda-chuva. O que um senhor de cartola e guarda-chuva estaria fazendo no meio desse nada? Mas pelo menos ele estava aí, no Ipiranga. Essa tela é uma imitação de uma outra tela napoleônica, então eles queriam pegar Pedro I elevado, uma colina, mas tinham que pegar o Ipiranga. Tanto que Pedro Américo fala, por motivos de nacionalidade, eu assassinei a geografia.
Mas por que o Ipiranga? Essa também é uma ótima pergunta. Tá preparado, não? Não. Você tá destruindo toda a minha ilusão. Fala. Dom Pedro não estava passando por um bom momento intestinal, que ele precisava de tempos em tempos, esse é o termo do documento, apear-se. Portanto, nada como ter um riacho por perto, certo? Então a gente não tem nenhuma imagem real do que foi. Uma representação do momento exato não se tem. Independência ou morte? Bom, pelo menos isso, né? O grito da independência. E tudo muda. Muda, sim, claro, porque o Brasil não é mais uma colônia. O Brasil é o único país das Américas que proclama a independência e continua uma monarquia. No resto da América Latina foram fundados 14 diferentes estados, todos republicanos. O Brasil é o único que consegue manter essa unidade. Com dois grandes símbolos, né? O imperador, de um lado, e a figura do império, que ficaria acima das diferenças regionais. E para você entender como eram, por exemplo, regiões como São Paulo e Rio de Janeiro ficaram sabendo da independência, outros mal se deram conta. E eles vão ter que fazer o quê? Então vão ter que espalhar essa notícia, né? Como? Construindo, de alguma forma, símbolos e emblemas nacionais. Uma bandeira, por exemplo. Claro. Bandeira. A primeira bandeira do Brasil, obra de Debré, também era verde e amarela, mas nada de floresta e ouro como todo mundo pensa. O verde, na verdade, era a cor da Casa de Bragança, o amarelo da Casa de Lorena, na Áustria. O losango homenageava as bandeiras de Napoleão e tinha no centro plantas e armas imperiais, quase igual à de hoje. Ela durou até o fim da monarquia em 1889, quando Rui Barbosa propôs outra, inspirada nos Estados Unidos, que só durou 4 dias. De volta ao original, a ideia era ter o simpático lema positivista bem no meio, mas por algum mistério, o amor acabou de fora. Me parece fundamental na construção da ideia de um país você mostrar, você divulgar o máximo que você puder a imagem do seu líder, no caso aqui, imperador. Essa veiculação é fundamental, a imagem do chefe de Estado. Tanto que os políticos brasileiros agora vão caprichar demais em toda a simbologia que cerca a coroação de Pedro I em terras brasileiras. A coroação aconteceu em 1º de dezembro de 1822, bem no aniversário da dinastia dos Bragança em Portugal. O imperador apareceu num modelito ousado, com bota de montaria, túnica e manto verde e amarelo, misturando os símbolos de todos os lados para homenagear a tradição portuguesa e terra brasileira. Coisa que, a bem da verdade, os portugueses mesmo odiaram, mas que para o novo país fazia muito sentido. Quem registra tudo isso? Olha, não foram só eles, mas tem muita coisa do Jean-Baptiste Debré e do Nicolas Antoine Tonnerre. Inclusive, nesse momento, eles vão disputar pela representação da corte no Brasil. Tonnerre com grandes paisagens, pinturas de escravos e quadros da corte. Debré com registros cotidianos do Rio, o retrato do próprio Dom João e abrindo larga vantagem sobre o adversário peças históricas como o pano de boca, primeiro símbolo oficial do Brasil independente. E importante por um detalhe, mostrava pela primeira vez brancos, negros e índios unidos na defesa da nova terra. Propaganda oficial, claro. Era importante criar essa imagem de país pacífico, mestiço, pelo menos nas gravuras, né? Mais uma vez, as elites queriam que nada mudasse. Como hoje em dia. É, exatamente. Nada mudou. A escravidão fazia parte do dia a dia brasileiro. Pelas ruas de todo o país, os escravizados eram vendidos, leiloados e até penhorados, como produtos numa vitrine. Tinham os dentes branqueados e óleo espalhado pelo corpo para disfarçar as feridas que ganhavam nos maus tratos. Aos olhos da sociedade, uma situação natural, quase banal, e que infelizmente não ia mudar tão cedo. No próximo bloco... Temos ordens expressas para que deixem o recinto imediatamente! Daqui nós não sairemos!